Bom dia a todos, irmãos. Feriado prolongado, né? Muita gente viajando, né? Eu espero que sim. Aqueles que não viajaram, estão conosco aí nessa aula nesta manhã. Vai ser uma aula abençoada. Bom dia, Andressa. Tudo bem? Saudades de você, menina. O Gustavo também entrou. Todo mundo aí. Bom, nossa lição hoje é uma lição curta, mas preciosa. A última lição da nossa revista. Vai ser muito gostoso falar sobre isso hoje, uma lição assim que nós não temos domínio, né? É juízo final, a gente não sabe quando vai acontecer, quando vai ser, mas sabemos que está bem próximo. Mas para nós que estamos vivos, que podemos falecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 30 anos, eu não sei quando Deus vai nos chamar. Mas essa lição é importante porque ela fala, ela recomenda coisas para a vida da gente. Ela recomenda uma situação que às vezes a gente não pensa sobre o juízo final. Então a lição de hoje ela é uma lição que eu não vou explicar para vocês que dia que vai ser, porque eu não tenho essa deidade, né? Cristo não me falou isso aí. Mas nós vamos aprender algumas coisas, alguns princípios para nós guardarmos e estarmos preparados para esse dia. Se vier em nossa vida ou se vier depois, né? Daqui a 200, 300 anos, não sabemos ao certo, mas sabemos que está bem próximo, por tudo que tem acontecido. Desde que Cristo foi assunto ao céu, nós estamos almejando esse dia. Estamos almejando o dia de ir para a glória com o Pai. Tá? Então nós vamos orar para iniciar a nossa aula, e aí vamos entrar nessa lição preciosa. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, na Tua presença nos colocamos, ó Deus, para Te agradecer por esse dia. Te agradecer porque até aqui Isso tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por cada irmão, ó Deus, que está presente, que está nessa aula. Pelos irmãos também que estarão assistindo essa aula depois, ó Pai. Guarde cada coração, cada vida, que possamos falar do Senhor e para o Senhor, ó Deus. Que o Senhor use a minha vida como instrumento do Senhor. E guarda, Pai, as demais salas da escola dominical nesta manhã. Que cada professor que já preparou sua aula, que está sendo ministrada nesse momento, que possa entrar no coração de todas as pessoas, ó Pai, desde o menor até o maior, ó Pai, em nossa igreja, para que possamos compreender a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Cristo Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Bom, irmãos, como eu estava falando, né? A última lição é uma lição gostosa, uma lição preciosa. Quero dizer aos irmãos que tenha um livro, não jogue esse livro fora, guarde ele com muito carinho. Se você não for guardar, quiser devolver na igreja, tudo bem, né? Não sem problema nenhum, né? Mas guarde, porque ele trata da nossa confissão de fé. Ele traz lições preciosas para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, dia após dia. É a nossa confissão. E às vezes algumas pessoas perguntam, por que você faz isso ou você faz aquilo, por que você faz desse jeito? Aqui tem os textos bíblicos, aqui tem os estudos, os ensinamentos. Por se por um acaso você perder algum estudo, algum ensinamento, desta revista, desse livro, eu recomendo estude ele em casa, em particular. Se precisar, pode contatar um dos presbíteros da igreja, ou até mesmo o pastor Francisco, e tire suas dúvidas, mas é muito importante você ter isso em mãos, tá? Porque o que nós estudamos até aqui, e vimos até aqui, é toda a base bíblica da nossa fé, para a nossa vida, e que traz muito conhecimento. Então a lição de hoje, ela vai tratar de tudo que nós falamos anteriormente, desde a lição 1 até a lição de agora. Então eu quero dizer para vocês que tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês guardaram no seu coração, esta lição aqui vai fechar para a nossa vida. E ela vai fechar de uma maneira de que Deus vai pedir conta de tudo, irmãos, de tudo, tá? Então o nosso texto base de hoje é o Mateus 25, versículo 31 a 34, e depois do 41 ao 46. Eu estarei lendo aqui para os irmãos. Diz assim:
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Olha que coisa extraordinária, né? Eu vejo isso aqui, esse grande julgamento aqui, antigamente eu imaginava que seria uma fila, né? Quem entrasse na fila, as pessoas ressuscitando, aquele monte de coisa assim, e uma fila, um por um entrando na sala da justiça, né? E sendo julgado por Cristo Jesus ali, um após o outro. Mas não, não será dessa forma. Ele fala que vai ser reunido todas as nações em sua presença. Quer dizer, irmão, será um dia glorioso, será um dia maravilhoso esse dia do Senhor. Do versículo 41 ao 46 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Olha, irmãos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como eu estava falando no comecinho, a lição de hoje ela trata sobre a nossa conduta de vida. Como temos vivido diante do Senhor? Tudo que aprendemos até aqui, temos guardado, temos feito? Às vezes não, somos pecadores, somos pessoas falíveis, infelizmente, podemos cair, tropeçar, mas temos que estar sempre nos reerguendo e pedindo a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Para quê? Para que nesse dia, irmãos, nesse dia aqui, eu possa ser julgado por Cristo, ser separado e ser colocado do lado das ovelhas, à direita do Senhor. Para que nesse dia aqui, eu seja glorificado e entre no reino de Deus. É muito importante a gente ter essa percepção da salvação, dessa mudança de vida, dessa transformação de vida. E essa percepção de que quando o pecado ele entristece o nosso coração e principalmente o Espírito Santo. Então essa lição aqui ela fala sobre isso. Como é que tem estado a sua conduta de vida? Porque é isso que vai ser apresentado no juízo final. Toda a sua conduta, tudo que você tem feito até o dia de hoje, será apresentado no dia do juízo final. Como você tem andado, como você tem observado a palavra de Deus. Aqui na revista de vocês, ele diz assim, ó, Deus já determinou um dia que segundo a sua justiça há de julgar o mundo, como nós vimos aí agora, né? Que está lá em Mateus 16, versículo 27. Um pouquinho antes aí, ó. Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Foi aquilo que eu falei para os irmãos. O que nós temos feito? Como nós temos vivido? Como nós temos aprendido a palavra de Deus? João 5. Só um pouquinho. João 5, versículos 22. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo,
que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e ouvirão e vivificarão. Porque assim como o Pai tem a vida em si, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, aqui Jesus explicando aqui para João, explicando para os discípulos a sua missão, para as pessoas crerem nele, para as pessoas viverem com ele e observarem tudo que ele tem ensinado. E isso é muito importante, irmãos. No juízo final, eu não sei quem vai para o céu, quem não vai. Eu tenho certeza que eu vou. Eu vou. Eu já falei para vocês, já falei em outras lições, já falei ao vivo também. Eu vou sentar no lago, de frente para o coral celestial, e vou contemplar a glória de Deus o tempo todo, né? Essa certeza o Espírito Santo já colocou em meu coração, e creio que deve ter colocado na vida de vocês. Isso não me faz uma pessoa melhor, me faz uma pessoa com mais responsabilidade diante das coisas de Deus. Isso sim, tá? Então ele há de julgar, e ele já determinou esse dia e essa hora que ele vai vir falar com cada um de nós. É muito interessante que no Catecismo Maior diz assim, imediatamente após a ressurreição virá o juízo geral e o final dos anjos e dos homens, de cujo dia e hora ninguém sabe, e todos vigiem, orem e sejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Vigiar e orar e estar sempre pronto para a vinda do Senhor. Eu vou falar para vocês, é um pouco difícil, né? Às vezes a gente fica na correria do nosso dia a dia, trabalho, estudo, as coisas dentro de casa, a atenção de um filho, algum compromisso que a gente tem, e a gente vai levando a vida, vai fazendo as nossas obrigações, as coisas diante do mundo e das pessoas, e esquecemos de observar algo muito maior, que é vigiar para Cristo Jesus. Como é que eu estou diante de Cristo? O que eu estou fazendo glorifica o nome de Deus? O que eu estou fazendo exalta o nome do Senhor? Essa é a nossa preocupação dia após dia, irmãos. Para que chegando no juízo, chegando nesse dia aqui da redenção, eu possa prestar conta de tudo que eu fiz de cabeça erguida, sabendo que glorifiquei a Jesus Cristo. Né? Então ele diz assim, no ponto 2, nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a face da terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem contas dos seus pensamentos, palavras e obras. Vocês já pensaram nisso? Todas as pessoas, desde Adão até os dias de hoje, todos nós prestaremos conta das nossas obras, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então, irmãos, eu digo para você sim, se você falou alguma coisa que não foi boa, que ofendeu alguém nesses últimos dias, ou escreveu alguma coisa, alguma mensagem, porque algumas pessoas não estão se vendo, mas estão se relacionando por redes sociais. Se você em algum momento ofendeu alguém, fez alguma coisa de errado, peça perdão. Primeiro a Deus, tá? E depois a essa pessoa. Foi aquilo que a gente aprendeu nas algumas lições passadas, né? Nós temos que ter comunhão uns com os outros e nos perdoar mutuamente e viver com dignidade. Nós somos povo separado de Deus para viver para Ele. Então é isso que Ele vai fazer aqui. Ele vai pedir conta dos nossos pensamentos, palavras e obras. Isso é muito importante. Eclesiastes 12, versículo 14, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, até as que são escondidas. Então, irmão, se você fez alguma coisa, você não colocou seu nominho lá, fez anônimo, né? Que a gente brinca, né? É um recadinho anônimo. Saiba que Deus sabe. Anônimo para a pessoa que recebeu. Mas para Deus, Ele sabe. Sabe aquele correio elegante que você fez a brincadeira lá no acampamento? Bagunçando com a vida do irmão, brincando, zoando ele, colocando ele numa situação difícil lá no acampamento? Deus vai pedir conta disso aí da sua vida. Lembra? Lembra as piadinhas que você mandou lá, recadinho, só para ver todo mundo dando gargalhada, todo mundo brincando, rindo? Deus vai pedir conta disso também. Mas era brincadeira. Não interessa. Se você fez, você vai prestar conta disso também. Então, pensamentos, palavras e obras. Tá? Como é que tem sido o seu trabalho? Você tem trabalhado com dignidade? Tem feito as coisas para honrar o nome do Senhor? Tem trabalhado dignamente para o seu patrão, para o seu chefe?
né? Se você está empregado, não pense somente no salário, nas coisas que você, mas em que aquilo glorifique o nome de Deus, que você tenha prazer naquilo que você está fazendo, né? Que você seja uma pessoa responsável diante de Deus em tudo que você está fazendo, porque ali é uma obra também. E entra também a obra que você faz, a obra social. Deus está vendo tudo isso aí e te pedirá conta. Ponto 3. As finalidades do juízo final. O fim que Deus tem em vista determinado a esse dia é manifestar a sua glória. Glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Não é? Foi o que nós lemos ali. Ele vai separar o joio do trigo. Eu não sei se os irmãos já viram algum vídeo mostrando o que é o joio. É muito interessante que ele nasce no meio do trigo. Ele tem a mesma forma, a mesma aparência. Ele é idêntico. Você olhando a olho nu assim, você não consegue separar um do outro. Mas quando você pega um germe de trigo e você esmaga ele na mão quando ele está sequinho, ele vai ter umas sementinhas meio avermelhadas dentro dele. Aquilo ali é o trigo. Se você pegar o joio e fizer a mesma coisa, esfarelar ele, vai ficar só o pó na sua mão, não vai ficar uma semente ali. Então isso é a separação do joio e do trigo. Quer dizer, aquela palha não teve nada. Então ela vai ser separada. Hoje tem máquinas para isso, né? Então já separa o trigo de um lado e a palha é lançada do outro lado e já cai em terra, já vira pasto, já vira adubo para o próximo plantio. E é a mesma coisa que vai acontecer com a vida de cada um de nós. Seremos separados, irmãos. É uma coisa muito interessante que a gente não vai ter remorso nem tristeza quando for separados. A gente vai ter uma alegria imensa de estar na presença de Deus. Mas a gente não vai ter o remorso por aquele que não foi salvo, como nós já vimos em lições anteriores, né? Então, e vai ser manifestada a glória de Deus. Por que tudo isso está acontecendo? Somente para a glória de Deus. Tá? Não tem outra coisa a não ser glorificar o nome de Deus. Nós somos criaturas de Deus Pai, não para vivermos a nossa vida, para fazer o que quisermos, para viver de uma maneira dissoluta. Não foi. Nós somos separados e vivemos para glorificar somente o nome de Deus. Nós temos que ir à igreja regularmente. Hoje nós vamos voltar ao culto presencial. Quem puder estar lá, que já deu o nome, vai poder tomar a Santa Ceia hoje, vai participar da mesa do Senhor, relembrar de todo o sacrifício que Ele fez em nossas vidas. E é isso o nosso cotidiano. Aqueles que não podem ir, que não estarão lá nesta noite, terá no domingo que vem, e assim, consequentemente, se você puder ir, irmão, vá porque é muito importante. Foi o que eu falei na devocional de hoje de manhã, né? A igreja é o corpo, a igreja, e não sou eu sozinho não serve para nada, tá bom? Lógico que eu vou glorificar a Deus, eu vou orar ao Senhor, mas eu não vou poder falar com os irmãos sobre os meus feitos, sobre o meu pesar, sobre o que eu estou sentindo. E às vezes isso eu preciso da comunhão da igreja para poder fazer tudo isso, tá? Então, e para que eu estou falando tudo isso aqui? Porque o único significado da nossa vida é glorificar e exaltar o nome de Deus. Se não for para isso, é em vão nossa vida. Eu não vivo para mim mesmo, e nem para as minhas coisas, e nem somente para as pessoas que estão em volta de mim, mas para glorificar o nome de Deus na minha vida, e que isso possa redundar na vida das outras pessoas que estão ao meu lado. As pessoas têm que olhar em mim e falar assim: este realmente é um servo de Deus, este realmente faz a vontade do Senhor. Infelizmente eu sou imperfeito, eu falho, né? Mas eu tenho que fazer o máximo para exaltar e glorificar o nome de Deus, para ser retribuído por Deus em justiça. Ponto 3.2 diz assim: comparecerão ante o tribunal de Cristo a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Né? Então, quer dizer assim, nós, além de sermos julgados, nós vamos prestar conta de tudo que a gente fez de bom e de ruim na vida de cada um de nós. E assim, como nós lemos lá, ele fala, né?
Ai daqueles que faz tropeçar um dos meus pequeninos, que não deu as coisas de Deus. Aí ele vai falar, mas Senhor, eu não lembro disso, eu não vi isso. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Né? Lá em 2 Coríntios, deixa eu pegar aqui para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Você tem usado o seu corpo, a sua mente, as suas coisas para glorificar o nome de Deus? Então, amém. Amém, porque isso vai ter uma recompensa muito grande para você. Você tem usado o seu corpo, a sua mente, as suas obras e tem desonrado o nome do Senhor? Irmão, então cuidado, peça misericórdia, se atente às coisas que você tem feito, porque você vai prestar conta. Tá? Mas daqui a 10 anos, o Toninho falou que talvez seja daqui a 300 anos que Cristo volte. Eu falei daqui a 300 anos porque eu não sei. Pode ser amanhã. Nós estamos vivendo prenúncios. Desde de que Cristo foi assunto ao céu, nós estamos vivendo a expectativa da volta dele. Né? Os irmãos na carta a Hebreus que eu li hoje pela manhã, eles tinham uma expectativa muito grande. Então a igreja crescia, como está lá em Atos, e havia muitos convertidos. E isso tudo era o anseio da volta de Cristo. As pessoas almejavam estar no céu com Cristo. E muitos foram desanimando e fazendo coisas erradas durante esse processo. E vão prestar contas. Aqueles que faleceram, que não pediram misericórdia ao Senhor, que não têm misericórdia do Senhor, infelizmente Deus vai pesar a mão. Eu não sei quem estará lá no céu comigo. Né? Eu espero que todos vocês que estão me assistindo nesta manhã, e todos vocês que são da nossa igreja, eu espero que todos nós, a quarta igreja inteirinha, esteja lá. Não vai ser com o nome da quarta igreja, mas vai ser os irmãos da quarta igreja, e nós vamos sentir bastante alegria de estar lá com vocês. Tá? Mas o que nós temos feito? Como é que nós temos? O nosso galardão, como é que está? Eu não vou poder cantar no coral celestial porque minha voz é muito ruim, eu não sei nada de música. Por isso que eu falei para vocês, eu vou ficar de frente para o lago, de frente para o coral celestial, honrando e glorificando o nome do Senhor. Né? E eu vou prestar conta de tudo isso. É muito interessante aqui no ponto 4 também, né? A data do juízo final. Opa, a data do juízo final. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que sejamos firmemente convencidos de que haverá um dia do juízo. Assim também, quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal. É muito interessante isso aqui, né? Porque se a gente soubesse o que vai acontecer e quando vai acontecer, o dia marcado, nós chegaríamos em tal dia e faríamos tudo certinho nesse dia, né? Vai faltar uma semana para Cristo voltar. Deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu pedir para o Espírito Santo me perdoar, deixa eu pedir para o Espírito Santo dar um novo vigor na minha vida, e assim nós iríamos para diante do Pai dessa maneira, né? Fazendo as coisas com o Senhor. Lá em Atos, capítulo 1, versículo de 6 a 11, diz assim, ó: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então ali criou uma expectativa muito grande. Olha, ele foi para o reino celestial e ele está voltando, nós vamos ver ele voltando. E havia uma expectativa muito grande. Mas Jesus fala aqui para eles: Eu não sei, e vocês também não vão saber,
mas vocês têm o poder do Espírito Santo na vida de vocês. Irmãos, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Nós somos batizados, lavados, transformados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para proclamar a tua palavra, a tua justiça. Aonde? Na quarta igreja, na rua da quarta igreja, aqui em casa, na casa de vocês, onde quer que nós formos, em outro país, sejamos missionários ou não, que ele fala aqui, até os confins da terra, né? E a gente até canta uma música, né? Desde os confins da terra. Eu não vou cantar não, porque eu não sei cantar. Mas é isso, né? A ascensão de Jesus, essa glorificação de Cristo é para nossas vidas também. E isso que ele fala aqui, nós vamos ver ele voltando. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós já estudamos isso. Os que estiverem vivos serão transladados, serão transformados. Então todo mundo naquele momento já será outra pessoa. E aí naquele momento ali, irmãos, não vai ter fila como eu achava que ia ter. Eu achava que o julgamento ia demorar quase um século, porque eu falei, é muita gente sobre essa terra. Muitas milhões de pessoas que já morreram. Como é que vai ser isso? Vai ser um dia confuso, vai ser um dia demorado. Qual será o número da minha ficha diante de Deus? Irmão, vai ser como a Bíblia relatou aqui, como nós lemos. Será um dia glorioso. A transformação já vai vir e já vai ser separado o joio do trigo, os cabritos das ovelhas. Será uma coisa esplêndida, irmãos. Será uma coisa maravilhosa. E nós temos que ter essa expectativa em nossas vidas. Nós temos que pensar isso todos os dias. Amanhã ou hoje pode ser o dia do Senhor. Estou preparado? Se Jesus voltar hoje, às 5 horas da tarde, você está preparado? Mas o culto é às 6 horas, Tony, ele não pode voltar antes. Alguns vão dizer, mas eu nem casei, mas eu nem tive filhos ainda, nem dei netos para o meu pai. Isso não importa, irmãos. Então eu quero que vocês tenham essa convicção de estar sempre se preparando para o dia do juízo. O dia do juízo pode ser hoje. Se Deus levar sua alma neste momento, né? Uma perguntinha que às vezes eu faço, já fiz para alguns catecúmenos. Se Deus requerer sua vida hoje, no dia de hoje, para onde você vai? Eu sempre faço essa pergunta e o jovem que está ali diante de mim, ele fica assim pensando, né? O que eu tenho que dar de resposta? É lógico que a resposta que a gente espera é que ele diga assim, eu vou para o céu, né? É óbvio. Todo crente, toda vida transformada, almeja ir para onde? Ir para o céu. Você não tem uma vida transformada para viver somente aqui na terra. Você tem uma vida transformada para dar testemunho aqui na terra e principalmente para continuar na vida eterna glorificando o nome de Deus, porque foi isso que aprendemos aqui. Nós somos feitos para honra e glória do Senhor, somente para isso, não é? Então, irmãos, desculpa, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Então, é isso que Cristo fez. Ele não deu data, ele não falou o que ia acontecer, para que nós vigiássemos, para que nós guardássemos nossas vidas e não entre em juízo. No ponto 5 diz assim, só um pouquinho, irmãos. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer, vem logo, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus. Vamos voltar aqui um pouquinho em Marcos capítulo 13. Versículos 28 a 37. A parábola da figueira e a exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Olha que interessante. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, a autoridade dos seus servos, cada um com a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo pela manhã. Porque vindo ele inesperadamente, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo que a todos, vigiai. Então, irmãos, foi o que eu falei agora há pouco para vocês, né? A expectativa nossa do juízo é esse. É que seja todo dia, em todo momento, em toda hora. Eu não sei qual vai ser a brevidade da minha vida. Eu até brinquei uma vez com vocês, né? Eu fiz um compromisso com Deus de viver até os 96 anos, né? Lógico que compromisso com Deus, Ele é quem sabe da minha vida, Ele é quem cuida da minha vida. Mas eu tenho uma expectativa de estar diante do Senhor. Isso é sempre, né? É lógico que a gente... eu vou falar para vocês, eu preferiria que Jesus voltasse hoje e eu fosse transladado, né? Eu não queria passar pelo... sei lá, né? Um pensamento, né? Uma coisa gloriosa que eu gostaria de ver. Mas também, se eu falecer daqui a 20 anos, 30 anos, não sei quando vai ser o meu dia final, saber que até naquele momento eu fiz as coisas coerentes com a vontade do Senhor e que o Senhor vai resgatar a minha vida junto com as suas ovelhas, né? Eu vou estar ao lado direito de Deus Pai, né? Porque é uma expectativa que a gente vai formando cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente faz alguma coisa consciente com a palavra de Deus, e cada vez que a gente sente uma tristeza quando a gente ofende alguém, ou faz alguma coisa errada a alguém, e a gente fica triste, a gente ora ao Senhor e fala: Senhor, me perdoe, não foi isso que eu queria fazer, não era essa a minha intenção, mas eu fiz, e Deus vai e te perdoa, e te guarda, e mostra que eu estou sempre vigilante, atento às suas ordens, atento ao que está na sua palavra, vigiando dia após dia. Já estamos chegando no final da nossa lição hoje. A nossa lição hoje é rapidinho, tá vendo? As consequências do juízo final. Olha só, na revista de vocês ele diz assim, ó: assim como Cristo para afastar o homem do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer sejamos firmemente convencidos de que haverá um dia do juízo, assim também ele quer que esse dia não seja conhecido do homem, a fim de que ele se despoje de toda confiança carnal, mas que sejam sempre vigilantes, não sabendo a hora que virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Então, no ponto 6, ele diz assim, ó: os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude do gozo, da alegria procedentes da presença do Senhor. Então, se você já vive uma vida hoje na presença do Senhor, irmãos, você vai ter isso aqui, né? Vai receber e ter essa certeza da plenitude do gozo. É isso que você já sentiu no coração no dia de hoje. Sabe aquela coisa que, assim, que eu falei para vocês, eu estou convicto, eu sei para onde eu vou? É isso que ele está falando aqui, né? Os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Se você já vive na presença do Senhor, você já vive com o Senhor, se sua vida diária é para o Senhor, é com o Senhor, então você já sente isso aqui. No ponto 6.2, olha a diferença. Os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente, desprovindo da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quer dizer, irmãos, a Bíblia é clara, tá? Então, esse dia do juízo aqui é o dia a dia nosso. Como você tem vivido? Você, nesses dias de pandemia, nós paramos de ir à igreja. Quer ver? No dia... Meu último boletim, eu estava lá naquele culto. Dia 15 de março. Dia 15 de março nós paramos de estar na igreja presencial ali, né? Hoje, dia 6 de setembro, já imprimi o meu boletim aqui. Eu recebi do pastor e já imprimi ele. Vamos voltar hoje, dia 6 de setembro. Praticamente 6 meses
longe da comunhão uns com os outros, longe da comunhão dos irmãos. Mas isso me fez uma pessoa melhor ou pior? O que eu vivi nesses 6 meses longe da presença dos irmãos? Não tinha ninguém para me cobrar. Não tinha nenhum presbítero para ver o que eu estava fazendo. Como se o presbítero tivesse algum poder sobre isso, né? Ninguém pode falar nada. Eu fui abandonado, ninguém ligou para mim, ninguém falou nada. Então eu acabei caindo e não estudando a Bíblia, não fazendo as coisas para Deus, não aprendi direito, porque fiquei meio confuso na aula, não entendi. Irmãos, isso não é desculpa. É o que ele fala aqui, é o que a Bíblia ensina a cada um de nós. Leia a palavra, todos os dias, em todo momento. Ore ao Senhor. Vigie para o Senhor. Glorifique ao Senhor com a sua vida, com tudo que você tem, com tudo que você é. Você é pecador, você é uma pessoa falível, você pode cair, mas você tem que reconhecer diante de Deus que você pode se levantar, que você pode ter a ajuda de uma pessoa, você pode chegar e confiar. Nós já estudamos essa lição, nós temos que confiar no irmão que está ao nosso lado. Falar assim: irmão, eu errei, eu pisei na bola, eu pensei coisas, porque ele falou que vai julgar pelos pensamentos, né? Pensei coisas erradas, não devia ter pensado assim. E eu pensei: você ora comigo, você ora por mim, intercede por mim, né? Eu não quero cair no juízo do Senhor. E isso tem que ser de grande alegria, porque você vai orar com o irmão e vai pedir a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida daquela pessoa que está passando por aquele sentimento. Uma outra situação, você nesses meses de pandemia, eu não fiz nada, eu não li a Bíblia nem um dia, eu só ouvi as lições e tal. Então eu te peço, né? Hoje pode ser o dia do juízo, né? Hoje é tempo de louvar a Deus, né? Nós cantamos sempre essa música aí, né? Em nós habita o seu Espírito, né? Então é só cantar e a Ele exaltar. Então faça isso, irmão. Volte para o Senhor. Se você está em pecado, peça misericórdia ao Senhor. Não entre em juízo com a sua vida. Não deixe Deus pesar a mão sobre sua vida. Pensa sempre: hoje pode ser o último dia da minha vida, ou pode ser o dia da volta de Cristo. Nós não sabemos o dia, nem a hora que acontecerá isso, mas sabemos que a Bíblia informa, e a lição de hoje também nos reflete a isso. Haverá o dia, tá? Então não pense e não fique postergando algumas coisas na sua vida. O pedir um perdão, o reconhecer que está errado, perdoar as pessoas que estão te ofendendo, as pessoas que te fizeram mal. Tudo isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor. E viva na palavra do Senhor. Viva com esta palavra. Estude este livro novamente. Recomece ele. Se você não pode estar na igreja, estude. Nós, a semana que vem, vamos começar uma revista nova, né? Os irmãos não têm a revista, mas têm a palavra de Deus. Então, na hora que o professor estiver falando, preste atenção. Verifique na palavra junto com ele, estude a palavra junto com ele, para que você cresça. Eu tenho crescido muito nesses meses de pandemia, eu tenho aprendido muito com o Senhor. E eu confesso, irmãos, que eu tinha pedido isso a Deus. Até a Luciana falou uma vez para mim assim: toma cuidado com o que você pede. Há um tempo atrás eu orei incessantemente para que Deus parasse o mundo, né? Não estou falando que a pandemia é por minha causa não, porque eu não tenho esse poder, né? A pandemia ela é dada pelo Senhor, porque Deus quer que o homem se volte para Ele, tá? Então assim, eu orei incessantemente, sabe? E é lógico que a gente fica preocupado, porque muitas coisas aconteceram, muitas coisas acontecem, mas eu vou dizer para vocês, para mim, fez muito bem esse tempo de quarentena, porque a gente fica assoberbado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas coisas, e estamos na igreja, hein? Estamos todo domingo na igreja, mas não como Deus quer que nós estejamos. Então eu aprendi muito sobre isto, sobre guardar o dia do Senhor, viver para o Senhor, pecador que sou, errado que sou, mas eu tenho aprendido isso com as coisas de Deus. E eu quero que cada um de vocês, nenhum de vocês se percam, né? Como a palavra de Deus
nos diz, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos tenham o gozo da vida eterna. E eu quero dizer para cada um de vocês, se você está afastado do Senhor, se você se afastou do Senhor por algum motivo, não só porque não está indo na igreja física, presencial, como eu falei agora há pouco, mas se afastou de Deus na leitura bíblica, na oração diária, no viver para Cristo, eu te peço, reconcilie-se com Deus no dia de hoje. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia oportuno. Esta é a hora oportuna. Porque daqui a pouco Deus pode requerer a vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus fale conosco e que nós sejamos pessoas assim, prontas a receber e a aprender sobre as coisas de Deus. A revista de vocês diz assim, pode-se dizer à luz da palavra que Deus, de Deus, que já estamos na contagem regressiva para esse grande dia. Diante disso, o que eu preciso saber sobre o juízo final? O que eu preciso saber? O que eu preciso aprender? Está na palavra do Senhor. Então vigiai, irmãos, e orai, para que nós não caiamos, para que nós sejamos vigilantes, para que nós entendamos a ver as coisas da natureza, o que está acontecendo e saber que o dia se aproxima. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus nos guarde, que possamos estar na sua presença em todo o tempo. À noite estarei na igreja, quem puder estar lá também, que já deu o nome, é claro, né? Nós vamos orar, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos falar da palavra do Senhor, nós vamos ouvir do Senhor e nós vamos louvar ao Senhor e vamos tomar a ceia do Senhor, relembrando do sacrifício de Cristo, sacrifício da carne dele, em prol da vida de cada um de nós. Então pense nisso e viva para Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus eterno Pai, na Tua presença nos colocamos mais uma vez, ó Deus, para Te agradecer, porque até aqui Tu tem cuidado de nós, ó Pai. Te peço misericórdia pela minha vida, Te peço misericórdia pela vida de cada irmão, ó Deus, que está nos ouvindo nesta manhã, pelos irmãos que ainda ouvirão esta mensagem, ó Pai, no decorrer dessa semana. Guarde cada vida, ó Pai, para que possamos estar na Tua presença, para que possamos buscar o Senhor em todo o tempo, ó Pai, porque o Senhor pode requerer a vida de cada um de nós em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não sabemos, ó Pai. E também haverá o dia do juízo, ó Deus. E nesse dia, ó Pai, queremos estar do lado direito do Senhor. Queremos ser separados, ó Deus, para triunfar em honra e glória com o Senhor, para louvar o Teu nome eternamente, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Pai, cuide da minha vida, que Seu Santo Espírito, ó Pai, me dê o discernimento da Tua palavra, para que eu possa contemplar o Teu nome dia a dia, ó Deus, para que eu possa viver conforme o Teu querer, ó Deus. Perdoa as minhas transgressões, ó Pai. Sei que o Senhor já pagou o meu resgate naquela cruz. Sei que o Senhor já me perdoou por tudo que eu fiz, ó Deus. E agora, Pai, eu tenho que viver em plena certeza de tudo o sacrifício do Senhor pela minha vida. Então me abençoe, ó Pai, e me guarde. E guarde meus irmãos em Cristo Jesus. É que eu oro. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. E lembre-se, o dia está próximo.